Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgado no início do ano, mostra que ainda é grande a procura do mercado por engenheiros. No Rio de Janeiro, Estado e universidade se unem para atender essa demanda. O Rio em Foco está começando. O governo do Estado, com as universidades, instituições de ensino tecnológico e organizações da categoria, estão preparando um convênio de cooperação. O objetivo é evitar a evasão de estudantes e garantir mais qualidade ao ensino das engenharias. Para falar sobre a formação de profissionais para as diversas áreas da engenharia, convidamos o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, e os professores Sandoval Carneiro Júnior, coordenador do Grupo de Trabalho de Engenharias da CAPES, e José Alberto Aranha, diretor de novos empreendimentos da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Reditec. Em outubro do ano passado, discutimos a falta de engenheiros e o ensino da engenharia aqui no Rio em Foco. Vamos ver o que os nossos entrevistados disseram. Hoje, o ciclo de vida de uma determinada tecnologia, principalmente na área de tecnologia de informação, são 2 anos. Então, o que acontece é o seguinte, quando você forma um engenheiro, essa tecnologia que ele entrou na universidade já não existe mais, já é outra. Então, o ensino de engenharia, ele muda nesse aspecto. Você precisa ensinar o aluno a aprender. Quer dizer, como é que ele aprende a desenvolver e a estudar e a se qualificar diante desses desafios novos, dessas tecnologias que estão por vir aí. Quando ele acaba o seu ciclo dentro da universidade, na verdade ele não acaba o seu ciclo dentro da universidade. Ele tem que continuar. Ele tem que continuar e ele tem que voltar para a universidade. A universidade tem que estar preparada para estar sempre oferecendo, quer dizer, esse tipo de apoio aos alunos e, quer dizer, o setor privado tem que estar em estreita relação com a universidade para formar o seu profissional específico. E aí tem a encomenda, né, que as pessoas falam muito em universidade corporativa, mas ela só funciona se tiver uma estreita ligação com o setor acadêmico. Universidade tradicional. Com a universidade, demandando deles o conhecimento específico para a sua necessidade. As oportunidades são de tal maneira diferentes que o profissional leva uma vida profissional diferente. Ele pode ser um excelente profissional de uma determinada área, surgindo uma oportunidade, ele vai ser um empreendedor. Ele vai mudar de profissão, entre aspas. Ou seja, ele tem que estar preparado na universidade para, ao longo da sua vida de profissional, passar por diversos estágios e ciclos diferentes. Ele também, além da variação das tecnologias que ele colocou, também ele vai passar por estágios diferentes. Se ele não aprender a aprender e não aprender a se modificar, ele não consegue fazer isso. A característica desse convênio que está sendo assinado é um reconhecimento de que falta um passo anterior ainda no ensino de 2º grau. Eu queria que o secretário falasse um pouco sobre isso. A característica desse convênio é uma análise de que tem algo que não está correto no sistema, né? E aí não é um fato só. Quer dizer, vai desde o ensino médio, que não sinaliza para a vocação desse jovem, né? Um jovem hoje de 16, 17, 18 anos, ele às vezes não está preparado para escolher se ele quer ser engenheiro, se quer ser médico, quer ser advogado. Daí a enorme troca. O garoto entra com 18 anos na faculdade, seja na PUC, na UERJ, na UFRJ, na Unigran Rio, e daqui a pouco ele quer trocar, né? E a outra é a desconexão entre o currículo do ensino médio com o currículo das universidades. Se você pegar, por exemplo, a questão de matemática, física, você tem 1/3, 25% no ensino médio. Ele chega no primeiro ano de engenharia, ele tem 70% disso. E hoje, com as provas, com a aprovação semestral, o aluno que entra em fevereiro, março, ele tem uma prova em final de abril. 60%, 70% dos alunos em cálculo 1 tiram meio, 1,5. Aí ele tem uma segunda prova no final de junho. Aí ele tem que tirar 9 para poder passar.
ele tem que tirar 8,5, não passa. A UFRJ hoje deve ter algo em torno de 40% a 50% de reprovação em cálculo 1. A UERJ deve ter em torno de 50%. A PUC, eu conversei com o Aranha, o professor Aranha está representando aqui, eu conversei lá com o Departamento de Engenharia, eles criaram o cálculo 0, que isso é um atestado da ineficiência do ensino médio, porque cálculo 0 é matéria do ensino médio. Agora, existe hoje uma enorme procura de engenharia. Não é? Eu li hoje, recentemente, o Economist fez uma matéria dizendo que teve um investimento de 7 bilhões e 400 milhões de dólares de recursos internacionais no Rio de Janeiro. Grande parte desse recurso é para engenheiro. Mas como essa articulação entre a universidade e o governo pode ajudar? A FAPERJ, o professor Sandoval coordenou um estudo para a CAPES e a FAPERJ quer implementar algumas dessas ações no estado do Rio de Janeiro, com a universidade pública, com as universidades particulares, com o IME, com a PUC, enfim. O que nós queremos é que o governador Sérgio Cabral disse o seguinte: o Rio de Janeiro tem que dar um exemplo para o país nessa relação entre a pesquisa e o financiamento de novos laboratórios, de novas ações. O que nós queremos é que a FAPERJ coloque os seus recursos para que dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós possamos diminuir a evasão e melhorar a qualidade da formação de engenharia no estado do Rio de Janeiro. O secretário está falando do programa Pró-Engenharias? Do trabalho do GT Engenharias da CAPES, que eu tenho a honra de coordenar. O que é esse programa? Esse programa veio de um incentivo que o nosso presidente da CAPES, o Jorge Guimarães, sempre presta às engenharias, e há tempos que ele vem diagnosticando esse problema, e então criou esse GT para agregar diversos setores, né? O CNI, o programa Inova Engenharias foi representado pelo Marcos Formiga, o CNPq está representado pelo seu diretor atual, que é também engenheiro, e pelo Márcio Ramos, vários elementos. O nosso colega Escavada da PUC também está representado. Então, não dá para citar todos, mas é um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, que vem trabalhando e buscando articular as ideias em torno desse programa que propõe diversas ações em articulação com as FAPES, em articulação com o Sistema S, para desenhar esses programas de forma a atender os diversos aspectos que o secretário muito bem lembrou. O problema do ensino médio, o outro seria a articulação com empresas e assim por diante. A gente fala aqui do ensino médio e aí o aluno tem entrado e procurado engenharia por conta dessas oportunidades. Como reter o aluno dentro da universidade, professor? Reter o aluno dentro da universidade, eu acho que é mostrando a ele mais a realidade do que ele vai fazer em termos de trabalho, quer dizer, dar a ele exatamente o caminho do trabalho, que é o que ele está procurando em termos futuros. Eu colocaria uma variável mais para dificultar a nossa problemática da engenharia, que é a nossa fase da inovação. Quer dizer, o Brasil agora até o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A inovação está ligada à competitividade. Então, essa vinda e esse movimento do Rio de Janeiro faz com que os nossos empreendimentos aumentem a competitividade. E isso faz com que a gente precise mais de engenheiros. Quer dizer, o engenheiro não só pela formação, mas pela forma de ser. Quer dizer, o engenheiro, na realidade, ele é um fazedor, é um realizador. O que a gente está precisando são pessoas que realizem alguma coisa, fazendo que a gente consiga competir melhor na área de inovação. Então, as universidades teriam que justamente conseguir fazer com que essa aproximação do aluno na empresa, eu acho que o professor Sandoval tem até uma boa experiência que ele pode nos contar aí, do aluno começar a estar dentro da empresa, verificando a sua necessidade e gerando inovação, porque ele não vai gerar isso dentro da universidade. Porque é uma reclamação, né, de que a engenharia, o ciclo básico é muito grande, então o aluno fica muito tempo ali na parte técnica e não consegue visualizar qual é o que ele vai fazer de verdade a partir de tudo que ele está aprendendo. Né? Eu acho que a sua experiência é muito interessante para ser. Agora, não tem mágica. O engenheiro precisa de conhecimento básico, precisa de física, precisa de matemática profundamente, pelo problema que o Armando Clemente lembrou muito bem. É a velocidade de renovação do conhecimento, das tecnologias. O conhecimento básico ele já está muito bem estabelecido para as engenharias.
e muitas outras disciplinas. Sobre essa experiência do... Sim, e aí eu ia dizer, há modelos que visam minorar esse impacto que o aluno recebe, porque ele está no segundo grau fazendo matemática, física, chega na escola de engenharia, é mais matemática, mais física, e muito mais matemática e muito mais física, com a exigência que é necessária. Então, esse modelo que está sendo desenvolvido, que eu conheço melhor, é o da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o curso cooperativo, onde o aluno faz o primeiro ano e, a partir daí, ele alterna entre a universidade e a empresa a cada período. Então, ele vai alternando com estágios muito bem direcionados e acompanhamentos. Por exemplo, quando ele está na empresa, ele é acompanhado por um profissional da empresa e também pelo professor coordenador da área. E isso está funcionando muito bem. Secretário, em que fase está esse convênio do Estado com as universidades? Nós tivemos uma reunião que foi coordenada pelo governador Sérgio Cabral, com todos os reitores. O presidente da FAPERJ teve uma reunião com os diretores de engenharia das universidades. Cada engenharia indicou um representante, não é? Agora, é importante que a gente veja o seguinte: se me perguntarem qual é o maior desafio hoje, é abrir novas faculdades? Eu acho que abrir novas faculdades, novas frentes é importante. Mas de cada 500 engenheiros, 500 alunos que entram, formam-se 200. Forma 40%, 45% no máximo. Então, a primeira providência não é nem abrir só novas frentes. É concluir os que existem. Segundo, os países adiantados, países aí que estão com tecnologia adiantada, têm em torno de 20% a 30% dos alunos de ensino superior em engenharia. O Brasil tem 5%. Então, são duas frentes. Primeiro, é criar a condição de concluir para aqueles que entram, que esse é um desafio. E isso que o Aranha e o Sandoval falaram é muito importante. É fazer com que as empresas aproximem das universidades para que esse aluno, no final do primeiro ano, no segundo ano, ele possa despertar nele o sentimento do que é ser engenheiro. Agora, tem uma preliminar. Se ele não passa em cálculo 1, aí, então, quer dizer, nós temos que ter cuidado também para não acharmos que só essa aproximação resolve. A UERJ e a UFRJ tiveram 40%, 50% dos alunos no primeiro ano. Por quê? Porque ninguém passava em cálculo 1. Então, eu acho que são duas coisas que têm que andar paralelas. Primeiro, o estímulo desse aluno a conhecer sempre novas tecnologias. Não é? E, preliminarmente, se você não preparar esse aluno para passar do primeiro ano, ele vai continuar no primeiro ano, 2, 3 anos e acaba jubilado da universidade. Eu queria fazer uma observação, porque eu acho que nós estamos num acordo que o que ele precisa aprender, a gente está conseguindo vislumbrar muito bem. Agora, como ele precisa aprender é que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho mais. Quer dizer, porque a gente está falando em como reter, como atrair, como... Então, verificar o aprendizado e não o ensino. Eu acho que a gente está muito preocupado em passar um conteúdo e não fazer com que esse aluno aprenda. Eu acho que a gente precisa mudar, são os métodos pedagógicos do ensino da engenharia. Acho que aí é que a gente pode, desde do secundário, do fundamental, começar a fazer com que a pessoa comece a ter interesse na ciência e na tecnologia e ele aprenda de uma maneira mais fácil. Acho que esse é um assunto interessante. Se eu puder ser mais duro, eu vou dizer o seguinte: nós vamos fazer o cara aprender mais matemática, ter mais matemática na sua vida e melhorar a qualidade do professor de matemática no ensino médio, que esse é um desafio. O professor de matemática, você chega hoje com um professor de matemática, eu fiz uma pesquisa bem informal, perguntei quantos professores de matemática queriam que os filhos dele fossem professor de matemática. De 100, 1. Só um. Então, quer dizer, eu estou trabalhando aqui com dados porque essa ideia não surgiu caindo de paraquedas. Nós temos levantamentos dentro da FATEC, em todo o modelo. Nós juntamos uma porção de gente para discutir, para pegar esse trabalho que a CAPES está fazendo, que eu acho excepcional, e fazer o Rio de Janeiro ser o primeiro a dar uma celeridade, a dar um andamento mais rápido desse trabalho. Vamos aprofundar isso no próximo bloco. Vai ficar muito caro contratar engenheiros nos próximos anos. Você vai saber por quê e a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
O professor José Pastore afirma que até o ano passado o Brasil tinha algo em torno de 600 mil engenheiros registrados. Isso dava uma média de 6 para cada 1.000 trabalhadores. Pelo estudo do IPEA, se o país crescer 6% ao ano entre 2011 e 2020, além de faltar engenheiros, vai ficar muito caro contratar profissionais especializados. Mas a gente também tem pouco tempo para poder formar esses engenheiros, né? Tem o problema da evasão, que é muito sério, e tem o problema das vagas existentes, que o secretário comentou, que não são preenchidas. Então, um dos subprogramas que a gente está propondo é visando atender esse aspecto da desistência dos alunos, né? Procurando fazê-los manter. Mas quando a gente faz comparação com os outros países, a Índia, por exemplo, forma mais de 200 mil engenheiros, a China mais de 600 mil e assim por diante. E o Brasil, 38 mil, incluindo tecnólogos, não são engenheiros plenos. Então é um número muito aquém e a gente está vendo as empresas importarem mão de obra. A importação em si não é má, porque a gente pode trazer novas tecnologias, novos talentos, pessoas que vão ficar aqui no país e contribuir para o crescimento. Mas a gente não pode ficar nessa dependência, tendo um arsenal, vamos dizer assim, de uma população jovem que poderia ser aproveitada para essas profissões. Porque existe a inteligência, mas elas não estão sendo despertadas. Né? Esse programa Ciência Sem Fronteiras, que a presidente Dilma anunciou recentemente, ele contribui? Qual o limite dessa contribuição que ele pode dar à questão da engenharia? São bolsas internacionais que a presidente está dando para que o engenheiro possa, quer dizer, o estudante de nível superior possa estar fora do Brasil. Inclusive, eu vou fazer coro ao que ela fez, que ela falou, chamar o empresário para ajudar a ampliar essas bolsas. Né? Mas eu vou falar nessa questão especificamente da engenharia. Eu vou te dar aqui um exemplo de um pai coruja. Meu filho se formou em engenharia civil na PUC, agora em julho. Fazer um teste com vocês. Quantas pessoas você acha que tinha na turma de engenharia civil do meu filho? Então vou te dar um número, 4. E a PUC é uma das 200 melhores faculdades de engenharia civil do mundo. É uma das 2 do Brasil. E tinham 4 alunos que terminou engenharia civil. Quer dizer, eu acho que isso que o Sandoval faz, isso que o Aranha faz, são movimentos fantásticos. E isso que nós estamos fazendo aqui é melhor ainda. É fazer a imprensa brasileira discutir a engenharia, discutir o ensino médio, discutir a necessidade de melhorar a qualidade dos professores. Eu vou dar outro exemplo para você, se você me permitir. O Aranha estava falando em tecnologia. Há 20 anos atrás, aquela televisão que nós estamos vendo aqui tinha válvula, relé. Hoje, esse técnico de eletrônica, se não entender de software, ele não conserta nenhuma televisão. Exatamente. Agora, você imagina o engenheiro quando muda a tecnologia. Então, ele tem que estar linkado às novidades tecnológicas, porque senão ele sai da engenharia, da faculdade, 2 anos depois, está defasado. Então, nós temos que ter também o cuidado das pós-graduação, dos mestrados, dos doutorados, terem mais gente. Porque senão você vai terminar a engenharia e 2, 3 anos depois você está defasado. Então eu acho que a UERJ, a PUC, a UFRJ, a Unirio, as universidades privadas, eu não quero fazer aqui diferença, o IME, tem que criar um mecanismo de fazer um vínculo permanente a esse engenheiro. Porque senão o engenheiro termina o curso e 2 anos, 3 anos depois, ele não está. E a outra coisa é discutir a questão do ensino médio e do ensino de engenharia. Não é? Eu acho muito importante que o profissional engenheiro continue linkado a uma universidade, continue linkado ao conjunto de informações, e isso, a Universidade do Japão, eu fui a Tóquio, ver a reforma universitária do Japão, fiquei impressionado com os movimentos que eles estão fazendo. Eu acho que a UFRJ, a PUC, a UERJ, tem que fazer esse mecanismo de linkar o seu formando a continuar tendo interação com a universidade. Eu queria dizer ao professor Pastore que eu acho que a situação vai ser pior do que ele está falando do custo dos nossos engenheiros. Já começa a ser o custo dos nossos estagiários. Eu estava vendo outro dia, qualquer estagiário que trabalhe nessa área está custando mais de R$1.000 por mês, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que o custo vai ficar realmente cada vez maior.
se só são 4 engenheiros, esses 4 engenheiros realmente E o custo vai demandam para o produto oferta. final, né, Aranha? Não tem jeito. Não tem jeito. O custo vai para o produto final. Quer dizer, daqui a pouco a casa popular está lá um índice, custo de engenheiro, e sobe o preço da casa. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, juntamente com o professor Sandoval, com as universidades, está colocando recursos da FAPERJ à disposição. E eu liguei para o Jorge Guimarães, professor Jorge, que é o diretor da CAPES, presidente da CAPES, para nós criarmos um programa, um novo edital, qualquer coisa que possa colocar recursos para melhorar os laboratórios, para criar condições de nós, eu não sei se o cálculo zero é o melhor nome que se encontrar, ou nos cursos de verão. O que nós não podemos é permitir que de cada 500 engenheiros que entrem, apenas 200 terminam. Quando existe uma necessidade enorme desses engenheiros estarem no mercado. A gente fala muito da necessidade de engenheiros, do apagão de mão de obra, mas já dá para mapear que área que precisa de mais engenheiros, qual é a área que está demandando mais agora no mercado, ou é de uma maneira ampla e restrita? Eu diria que um setor crítico é o setor, Da construção civil. não só da construção civil, mas o setor óleo e gás e engenharia de petróleo. Devido, obviamente, aos grandes investimentos, o pré-sal, esse desafio enorme que é desenvolver toda a tecnologia necessária para extrair petróleo de 3.000 metros abaixo do nível do mar, né? Fora da plataforma continental, a distâncias enormes da costa. Toda essa logística são desafios tremendos e o Brasil está tendo que importar pessoas para isso. Eu diria que existem os novos engenheiros necessários também para a gente poder enxergar um pouquinho para onde a gente vai. Quer dizer, os novos engenheiros que vão estar na economia criativa, na bioengenharia, quer dizer, a medicina baseada também com a base da engenharia, quer dizer, a engenharia fora da engenharia, quer dizer, a engenharia suportando outras tecnologias. E o que se joga de dinheiro fora por falta de projeto? É impressionante o que se joga de dinheiro fora por projetos inadequados, por falta de tecnologia nesses projetos. A gente vê os municípios do Grande Rio, tem uma estrada parada porque o projeto não foi bem feito, tem aquilo dali parado, o custo. A questão energética. Quer dizer, outro dia nós estávamos numa reunião, o secretário Júlio Bueno teve uma ideia sensacional, o Rio de Janeiro como a cidade da energia, o estado da energia do país, capital da energia. Imagina o seguinte, a questão é dos engenheiros de toda a energia. Por exemplo, nós estamos fazendo Angra 3 aqui, né? Não tem uma faculdade de engenharia nuclear. A UERJ agora está cuidando de fazer a primeira faculdade de engenharia nuclear. Quer dizer, não pode ter Angra 1, 2 e 3, daqui a pouco envelhecem as pessoas e onde vão ficar os novos engenheiros? Então, ter uma faculdade de engenharia nuclear é um desafio para o Rio de Janeiro. Sem dúvida. Não é? Mas a UFRJ tem um curso, mas na pós-graduação. Né? Mas na graduação, Sandoval. Como é que o cara vai chegar na pós-graduação? Exatamente. Não, você tinha que ter uma faculdade de graduação de engenharia nuclear. Não é? A questão, olha, tem algumas coisas simples. Todo mundo fala comigo, está faltando técnico. 85% dos alunos do Cefet, que são técnicos, não viram técnicos. Sabe por quê? Porque o ensino médio do Cefet é tão bom que todos viram engenheiro. E aí... A gente vai mostrar isso no próximo bloco. Isso é um negócio sensacional, pô. Entendeu? No próximo bloco, vamos saber o que pensam jovens que estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Com o mercado tão promissor, porque ainda é tão pequena a procura e grande a evasão dos cursos de ciências exatas. Vamos ver o que os jovens que optaram pela engenharia dizem. Só quem sempre gostou e teve facilidade com exatas, matemática, física, que acaba seguindo por esse caminho, porque os professores não conquistam os alunos só com a matéria. Eu sempre gostei da parte técnica, área de exatas, das engenharias foi a que mais me atraiu pela parte de desenho técnico e projetos. E agora, com Olimpíadas, tudo bem, eu entrei antes, mas agora está super crescendo por causa das Olimpíadas, Copa do Mundo, está em constante crescimento no mundo todo, o mercado está ótimo. Eu acho que as pessoas acabam não escolhendo seguir na área de exatas porque a maioria das pessoas tem dificuldade na área de exatas. Então, desde o colégio, com matemática, física,
as pessoas encontram uma barreira que às vezes elas não conseguem passar e acabam desistindo e seguindo por outras áreas. Das pessoas que têm facilidade, uma parte menor ainda tem facilidade para computação. Então, se formam muitos poucos engenheiros de computação por ano e o mercado está bastante atraente. O que me atraiu em engenharia mecânica foi o fato de eu já ter feito técnico em mecânica. Isso já ajuda bastante, eu já tenho uma noção maior sobre o que eu vou aprender na faculdade e eu já tenho uma base, né? Não é uma coisa que eu vou ter muita dificuldade na faculdade, por eu já ter feito técnico no Cefet, que é uma escola muito boa, e isso me atraiu também porque tem muitas áreas que eu posso trabalhar. Meu objetivo é trabalhar embarcada numa plataforma na área de petróleo e gás quando eu terminar a faculdade. Eu posso mudar de ideia, porque até eu terminar a faculdade são 5 anos no mínimo, né? Então, até lá eu posso achar melhor outra coisa para minha vida. Na verdade, eles disseram um pouco do que a gente já estava conversando desses 2 blocos iniciais, né? Eu posso te dar outro exemplo legal? Todo mundo fala assim, estou apagando de mão de obra técnica. Aí fala assim, está faltando soldador, pedreiro, armador de forma. Nada disso é técnico. Agora, nós temos uma escola muito defasada. Eu não conheço aqui ninguém que me apresente um professor de pedreiro, um professor de armador de forma, um professor de pintor de parede. O que é isso? Porque, na verdade, nós não aprendemos a reestruturar o currículo mínimo do ensino médio. Que eu acho que... E vou mais. Esse profissional, aí estou falando não como secretário, mas como deputado federal, eu estou mudando, fazendo um projeto para mudar a lei, para permitir que o pedreiro possa estagiar. Porque hoje o pedreiro não pode estagiar. Porque se tiver um acidente de trabalho no estágio do pedreiro, ele não está coberto. No estágio do armador de forma, ele não está coberto. No técnico, ele está. Agora, 99% dos pedreiros não fizeram curso nenhum. Aprenderam com a vida. Isso é um erro. Nós temos que fazer o ensino médio, formar soldador, formar pedreiro. Quando o Sandoval fala em petróleo e gás, sabe qual é o maior desafio do soldador de plataforma? É um curso chamado Salvatage, que custa R$ 2.000, R$ 2.500. Não é que agora a Faetec quer ter esse curso na região de Saquarema, o deputado Paulo Melo, inclusive, quer botar numa escola que ele está defendendo lá em Saquarema. E aí a pessoa se torna soldador e não pode trabalhar na plataforma porque não tem salvatagem. Salvatagem é um curso que dá as condições da pessoa trabalhar offshore, trabalhar no mar. Não é? Então, eu acho que nós do Rio de Janeiro podemos ser um grande exemplo para o Brasil na área, por exemplo, dos centros de vocações tecnológicas que nós estamos formando, que são cursos de qualificação de mão de obra, no ensino técnico e nas engenharias, com esse programa que a FAPERJ vai fazer, com esse estudo que o professor Sandoval fez, para nós darmos rapidez a esses temas que é a CAPES. Nós vamos fazer um convênio com a CAPES, com o professor Jorge Guimarães, queremos escutar as universidades, o departamento de engenharia. Eu acho que até final de outubro, início de novembro, nós podemos implementar algumas dessas ações, para começarmos o ano que vem com algumas dessas ações colocadas nas universidades. O secretário falou uma coisa interessante, do Rio de Janeiro ser uma vitrine para o resto do país, é porque as demandas estão muito concentradas, a gente consegue sentir quando fala do crescimento da economia, vamos sediar aqui grandes eventos, quer dizer, a gente tem todas essas necessidades aparecendo aqui, né, nesse pequeno território. Eu acho que na entrevista, os jovens ali demonstraram uma coisa interessante, quer dizer, quem sabe a engenharia também não tem assim uma aparência pela mídia, fashion, né? Quer dizer, o jovem vai procurar alguma coisa com mais modismo em termos de atividade profissional. E a engenharia parece sempre muito como um pouco nerd, etc. A gente tem um estereótipo do engenheiro que pode ser que não estimule muito esse jovem a entrar nisso. Quer dizer, eu acredito que mostrar o engenheiro dentro dessas novas atividades profissionais pode facilitar ao jovem esse salto. O senhor falou de engenharia do espetáculo, por exemplo. Engenharia do espetáculo. Quer dizer, quando a gente fala exatamente desses eventos esportivos, a gente ouviu a menina já falando que a Olimpíada, né? Quer dizer, então ela tem atração pela Olimpíada, ela vai ser uma engenheira trabalhando numa Olimpíada. Isso
tem um atrativo maior do que aquela engenharia que eles estão imaginando que seria uma engenharia só de chão de fábrica. Do laboratório, dessa desconexão com a sociedade. Com a sociedade, exatamente. Mas eu diria que não é de hoje, secretário, que o Rio de Janeiro dá exemplo ao país. Basta lembrar que a pós-graduação, o mestrado, começou no Rio de Janeiro. Isso. Né? Teve uma rápida experiência. O primeiro mestrado no Brasil que eu tenho notícia foi concedido na Universidade de Viçosa, na área de agronomia, mas não foi um programa consolidado como o da COP, né, que começou com o professor Alberto Luiz Coimbra em 63. A COP, o ano que vem, no outro ano, vai celebrar 60 anos de existência, né? 50 anos, desculpe. E tem mostrado um caminho, toda essa capacitação que foi construída junto com a Petrobras, foram mediante milhares de estudos que a COP, a PUC e outras universidades também fora do estado fizeram, mas a liderança do Rio nessa área é incontestável. Né? Eu acho, Sandoval, aqui falando um pouco, o Economist fez uma matéria sobre o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro, com essa questão da violência, do direito de ir e vir, ele perdeu muito. Não é? Eu acho que algumas coisas estão mudando. Né? A sede das empresas, das multinacionais, que tinham preferência para São Paulo, nos últimos 2 anos começaram a voltar para o Rio de Janeiro. E você não tem dúvida que quando a gente fala de investimento, se você não sair do verbo para a verba, a gente não avança. Não é? Eu acho que a Petrobras tem sido uma grande parceira, mas pode ser mais. Eu acho que o SEMPES é um centro de excelência, mas nós temos que investir mais no IME, nós temos que investir mais no CETEX, nós temos que botar mais recurso na COP, nós temos que recuperar a engenharia da UERJ, que na verdade o Ricardo Vieralves está fazendo um trabalho excepcional, mas está muito ainda aquém do que pode ser. A PUC tem um papel na informática, na computação, na indústria de software fantástico. Então nós temos que pegar as universidades privadas, ajudar, nós temos que botar recurso em quem quer fazer ciência, em quem quer ajudar esse país a crescer. E o Rio de Janeiro pode ser uma central de crescimento desse país. Eu estou muito otimista com essas novidades e até com esse programa. Quer dizer, uma FAP é a fundação que ajuda a pesquisa nos estados, chamar as universidades e botar dinheiro. Não é? Eu acho que isso daí é uma novidade. O Jorge Guimarães falou, Alexandre, isso é muito legal. Agora, eu acho que nós temos que dar mais modernidade. Esse programa, quando o Aranha fala em inovação tecnológica, eu acho que tem que fazer mais. E que vai demandar também uma articulação das universidades, quer dizer, elas também apontarem o que elas precisam. Eu sou um defensor da autonomia universitária, mas acho que nós temos que trabalhar juntos, o Estado, as universidades e as empresas privadas. Eu acho que esse é o caminho, é o único caminho, é o caminho que o Rio de Janeiro vai trilhar. Uma das coisas que nós temos visto na rede de tecnologia é exatamente a possibilidade de fazer uma articulação entre os atores, criando o que a gente chama de laboratório de experimentação. Quem sabe esse seja um passo para a inovação que a gente está precisando no Estado. Quer dizer, nós somos alguns locais onde se experimentem aquilo que está sendo feito em termos da tecnologia ou da pesquisa e que isso possa ter um acesso direto do consumidor, de forma que a gente possa, então, dali fazer com que as empresas próximas a isso consigam gerar produtos e serviços com maior rapidez. Então, esses laboratórios, né, eu acho que seriam interessantes serem mais estimulados. São laboratórios vivos, quer dizer, estações assim, onde as pessoas vão vendo o que acontece, né, na prática. Quer dizer, se desenvolve, por exemplo, um trabalho interessante como na UF, na área médica, nós teríamos que pegar esse trabalho e colocar dentro do hospital. Quer dizer, o hospital servir como laboratório e a gente vê se realmente aquele projeto de logística feito de atendimento, se ele funciona ou não para aquilo poder virar um produto ou um serviço de benefício para a sociedade. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A PUC-Rio foi incluída no ranking das 200 melhores universidades do mundo na área de engenharia civil e estrutural. Qual a importância, professor Aranha, de figurar nesse ranking? Bom, ranking é um reconhecimento, quer dizer, a importância é exatamente a visibilidade. Mostrar um reconhecimento de um trabalho que tem sido feito. Eu acho que o professor Escavada acaba de apresentar agora num Congresso Internacional de Engenharia, que a grande preocupação dele é exatamente esse tema que a gente está discutindo, a relação que existe
entre as mudanças tecnológicas no mundo e as mudanças da sociedade, quer dizer, mostrando que exatamente depois de uma grande mudança radical, de uma inovação radical, se consegue ter mudanças sociais que fazem com que os arranjos, né, passem a ser novos. Então é muito interessante a gente observar que a engenharia pode estar numa base de uma modificação comportamental e social, né? Em relação à qualidade dos cursos de engenharia no país e no estado do Rio de Janeiro, como é que a gente está em relação a isso? Eu diria que a gente está bem, especialmente na pós-graduação de engenharia, nós temos muitos cursos com os conceitos máximos. A COP, por exemplo, o secretário citou, eu sou um pouco suspeito, porque sou de lá. Mas não é suspeito, não, ele fala com maior transparência. O Sandoval, nessa humildade dele, é uma referência nacional. Imagina. Dos 12 cursos de pós-graduação da COP, 6 são conceito 7, 5 são conceito 6 e 1 conceito 5. Então, é um desempenho 7 é o maior, tem que falar que 7 é o maior conceito. Porque a pessoa pode pensar que 10 é o maior conceito. E apenas 10 e pouco por cento de todos os cursos de pós-graduação no país tem o conceito 7. E 6 e 7 juntos. Nossa reportagem conversou com o diretor do Departamento de Engenharia Civil da PUC-Rio, professor Raul Rosas e Silva, e aproveitou para visitar o laboratório com o professor Giuseppe Guimarães. Vamos acompanhar. Está havendo uma demanda muito grande por engenheiros no Rio de Janeiro, em particular, no Brasil como um todo. Eu diria que no mundo inteiro há uma grande demanda por engenheiros. Só que o Brasil ainda não está conseguindo formar engenheiros no ritmo de outros países. Os empresários, do ramo imobiliário, da construção, estão muito preocupados, porque não estão conseguindo atender aos prazos e à demanda de serviços com o que existe atualmente de mão de obra, digamos, na área de engenharia. O MEC tem feito alguns estudos sobre isso. Há um objetivo de formar não só engenheiros, como mestres e doutores em grande número. Mas esse objetivo não tem sido atingido. Todos os programas da CAPES, que têm sido dirigidos nesse sentido, não têm atingido a meta. Além do próprio engenheiro, que leva 5 anos para ser formado, nós temos que formar mestres que levam 2 anos, os doutores mais 4, 5 anos. E com o que nós temos aqui, temos que trabalhar também muito no sentido dessa atualização contínua dos engenheiros. O engenheiro, assim como vale para qualquer profissão, ele tem que estar em contínua atualização. A tecnologia tem avançado na área de computação, a internet, os projetos são globalizados. Nós podemos fazer um projeto hoje no Rio de Janeiro para uma obra que será feita no outro continente. Nós estamos no laboratório de estruturas e materiais do Departamento de Engenharia Civil da PUC, onde desenvolvemos pesquisas no âmbito de programa de pós-graduação, nível de mestrado e também a nível de doutorado. Temos procurado sempre, no desenvolvimento dessas pesquisas, cooperação com a indústria. Petrobras, por exemplo, Furnas, algumas empresas que constroem ferrovias. No desenvolvimento dessas pesquisas dessa natureza, a experimentação é muito necessária, é fundamental. Normalmente nós dispomos de modelos teóricos para analisar determinado comportamento de uma estrutura, por exemplo, de um oleoduto, fundo da Baía da Guanabara, por exemplo, e tentamos, nesse laboratório, simular situações reais, de funcionamento real desses elementos estruturais. Para isso, temos contado com o apoio de agências financiadoras de pesquisa, como o CAPES, como o CNPq, e até mesmo também verbas oriundas das indústrias, né? A gente falou nos blocos anteriores sobre essa importância da aproximação da universidade com as empresas. Esse formato da PUC tem tido sucesso? Quer dizer, é um modelo para a gente pensar uma maneira de tornar a engenharia mais atrativa também? Eu acredito que a PUC está tentando, mas na realidade isso não é uma decisão unilateral. Eu acho que isso não é
os atores todos têm que trabalhar simultaneamente. É sistêmico o negócio da inovação. Quer dizer, não dá para separar, não é uma ação de um que vai conseguir resolver o problema. Então não adianta a PUC, a empresa tem que ter a mesma ação proativa, o governo tem que estar trabalhando junto, quer dizer, a própria sociedade participando. Então é um sistema, não é uma passagem de bastão. O professor Raul Rosas, ele falou ali do longo prazo, quer dizer, do tempo que a gente... que vai demorar para a gente poder ver alguma modificação, porque você leva 5 anos para formar um engenheiro, depois ele leva mais 2 anos para o mestre, outros anos para o doutor. Quanto tempo os senhores avaliam que a gente vai começar a ver resultado a partir dessas iniciativas, tanto do governo estadual quanto da CAPES também, pensando no nível federal? Bom, essas iniciativas são uma escada, né? Eu espero que o ano que vem a gente consiga ter mais aprovação em cálculo 1 e física 1, entendeu? A gente comece a diminuir esse gargalo. Agora, tem um fato importante. As 3 maiores empresas que demandam engenharia no país, a sede é no Rio de Janeiro. Né? A Vale, a Eletrobras e a Petrobras. A sede das empresas X, do AIC, são no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que isso daí já é um motivo importante para o que nós estamos falando ali. Agora, isso que o Raul falou é muito importante, porque 5 anos, mais 2 de mestrado, mais 4, 5 de doutorado, nós estamos falando aí 11, 12 anos. Agora, tem coisas que são imediatas. Não é? Eu acho que nós podemos aumentar os concluintes de engenharia já em 2013, 2014. Não é? Incentivar, eu acho que a COP é uma referência internacional. Não é? Eu acho que é de muita importância que as empresas comecem a se associar. Não é? A UERJ está tentando fazer relações com as empresas de construção, não é? A parte técnica. Agora, isso tudo vai depender de uma grande ação que é coordenada pelo poder público, pelo Sistema S, pelas federações da indústria. Agora, eu não tenho dúvida que esse país tem que ser pensado pelas universidades. Eu acho que a valorização da universidade é algo que deu certo na Coreia, que deu certo na China, que deu certo no Japão, que deu certo nos Estados Unidos e que vai dar certo no Brasil. Eu acho que abrir as universidades, integrar com as empresas, e esse é o papel do gestor. Eu acho que o governo Sérgio Cabral tem procurado fazer isso. Eu duvido que algum professor não vai dizer que a FAPERJ, nos últimos 4 anos, onde realizou o dobro do seu orçamento, quando nós chegamos no governo, a FAPERJ realizava menos de 1% da receita tributária líquida do Estado para a FAPERJ, hoje realiza 2%, se todas as universidades não tiverem dobrado as suas verbas de pesquisa fornecidas pelo governo do Estado. Já está caminhando aqui para o final do programa e aí já começamos a colocar as responsabilidades em cada um dos setores. Falamos da importância das empresas também participarem desse processo, que é impossível fazer desse processo único, mas aí eu queria puxar um pouco a sardinha para o legislativo e para a importância de pensar também em leis que possam estimular isso. Então, qual seria, assim, para a gente fechar o programa, o papel do legislativo nesse processo de valorização das engenharias? Eu acredito que nós começamos bem quando nós começamos a mexer na inovação, com a lei da inovação, a lei do bem. Nós já começamos a ter, ainda não temos uma aplicabilidade disso em termos práticos. Ainda é um pouco difícil. No ano passado, só 237 empresas conseguiram se beneficiar da lei do bem. Quer dizer, mas eu acredito que a gente está caminhando. Quer dizer, mais projetos para as pequenas empresas, para poder ajudá-las também a entrar nesse jogo como um todo. E o que o legislativo pode fazer? Primeiro é provocar esse debate para causar exatamente o direcionamento de novas legislações que possibilitem com que as empresas estejam realmente funcionando junto com o governo, junto com a universidade. Esse negócio tem que ser trabalhado com a tríplice hélice realmente, todo mundo junto. Eu diria também que o marco legal é um problema grave que precisa ser direcionado. Recentemente eu participei, deputado, de uma reunião no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Brasília, onde
eles estão apoiando o CNPq no seu planejamento estratégico. E o marco legal apareceu em todos os aspectos. E a lei de inovação foi um marco muito importante, mas ainda tem muitos obstáculos, por exemplo, a importação, a parte de prestação de contas. Quer dizer, a lei 8666, ela foi direcionada à construção e não a laboratórios de pesquisa de alto nível. Às vezes, alguns reagentes são perdidos porque fica parado lá na alfândega pela falta de instrumentos realmente eficazes. E existem outros exemplos que eu acho que nem cabe citar aqui, mas realmente o marco legal, quando você comentou isso, foi muito bem colocado, porque é um obstáculo para um melhor desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil. Olha aqui, o que você está fazendo aqui é um negócio muito interessante, né? Esse fórum que o Poder Legislativo do Rio de Janeiro tem, e eu acho que o deputado Paulo Melo tem pensado muito nisso, não é? Agora, você não tem dúvida que essa questão do marco legal, e principalmente de ações federais, porque essa legislação é muito federal, eu sou um defensor da revisão da 866. A 866 é hoje um engessador da questão dos laboratórios, das importações no país. Eu acho, inclusive, que nós poderíamos fazer aqui uma sugestão, a revisão da 866. Seria algo fantástico para o avanço e fica olhando a inovação, para o fórum. Olhando esse momento Agora, o Aranha, você sabe que quando nós chegamos no governo, tinham 12 municípios que tinham projeto de inovação tecnológica. Hoje, com a lei de inovação tecnológica estadual, nós temos os 92 municípios com projeto de inovação. Perfeito. Não é? Agora, fica aqui uma sugestão. Um debate sobre o redirecionamento, a renovação da 866. Vamos chamar os deputados federais. A inclusão dos municípios, que sem dúvida, eu acho que esse processo todo passa pelo município. Não adianta só fazer lei federal. Tem um problema sério, que é a questão da gestão municipal. Eu acho que a gente tinha que fazer uma escola de gestores municipais. Isso é que eu acho. Vamos discutir isso no próximo programa. Esse realmente é um grande tema. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigado, secretário. Obrigado, professor Sandoval, professor Aranha, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.